Então, meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, eu sou terapeuta holística e sou especialista em acupuntura e atuo com a auriculoacupuntura há mais de 10 anos. Então, por conta disso, eu decidi utilizar o meu Instagram como meio para estar promovendo esse conhecimento para você que não entende sobre esse universo, ou para você que quer se aprofundar sobre ele, ou ainda mais para você que quer cada vez mais se atualizar falando sobre a auriculoacupuntura e diversos temas. Então, o tema de hoje é TPM e auriculoacupuntura. Essa TPM foi escolhida por vocês, essa TPM foi trazida como demanda por vocês nas caixinhas de temas que vocês colocaram. Então, ouvindo vocês, a gente traz esse tema hoje. Então, a primeira coisa que eu faço toda live é conceituar o que é TPM, o que danado é a TPM, o que é que ela impacta na saúde da mulher. Primeiro, TPM é uma sigla, onde T significa tensão, P, pré, e M, menstrual. Então, a TPM significa tensão pré-menstrual. Inclusive, existem alguns dados científicos, existem alguns livros que começam a questionar mesmo se seria o correto tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual. Então, existe agora a sigla também SPM, que S vem de síndrome, que na verdade nós temos um conjunto de sintomas que tem relação direta com essa mulher. Lógico que quando a gente fala de TPM, é falar sobre um tema complexo, porque não envolve apenas um sintoma físico, mas na verdade a TPM é um complexo de sintomas que vão acometer essa mulher antes da menstruação, por isso o termo pré-menstrual, tá? O pré significa antes dela menstruar. E aí esses sintomas eles podem aparecer de 5 até 10 dias antes dessa mulher começar a menstruar, e não irão aparecer apenas sintomas físicos. Na grande maioria das vezes existe o combo, a junção de sintomas físicos e sintomas emocionais. Isso quer dizer que essa mulher ela pode, antes de menstruar, começar a sentir uma dor de cabeça, que é algo físico, estou sentindo a dor na cabeça, como também ela pode ter como repercussão a ansiedade, então um sintoma emocional. E geralmente é isso que vai acontecer, a mulher ela vai se ver muitas vezes num turbilhão de emoções que durante um bom tempo, e muitas vezes ela não presta atenção no ciclo dela, porque esse complexo de sintomas físicos e emocionais tendem a ser cíclicos, ou seja, antes de uma menstruação acontecem tais sintomas, na próxima menstruação a tendência é que sim, podem acontecer os mesmos sintomas. Mas uma coisa que eu abro parênteses aqui para eu falar, antes que eu me esqueça, é que muitas pessoas associam TPM com algo normal. Ah, eu vou ter TPM, é normal que eu tenha TPM. Ah, eu sou mulher, então tá tudo certo. Mulher, antes de menstruar, vai ter TPM. E na verdade não é, tá? Então coloque na sua cabeça agora, mulher, que não é. A TPM é um distúrbio. É um distúrbio que na grande maioria das vezes tem causa hormonal. Essa causa hormonal envolve os hormônios femininos, estrógeno, progesterona, tem a ver também com outros hormônios que vão estar aí sendo alterados, podem estar sendo alterados, como a aldosterona, e esses hormônios vão fazer com que a mulher tenha vários e vários sintomas, tá certo? Lógico que existem outras causas, obviamente, que muitas vezes podem estar sendo pioradas, e esses sintomas podem se apresentar de forma mais severa, ou seja, mais intensos para essa mulher, devido ao padrão e o estilo de vida dela. Ela pode sim ter influência, piorar, por exemplo, a cólica menstrual dela, por conta de uma situação do tipo de alimento que ela está fazendo uso, do tipo de atividade que ela faz, ou se durante esse período menstrual ela costuma não parar, ela não costuma ouvir o corpo dela. Nesse período pré-menstrual, não quer dizer que a mulher só vai ficar irritada, as pessoas já associam TPM com a mulher estando literalmente explodindo, tendo raiva constante, né? Na verdade, nem sempre isso acontece. Às vezes a gente vê o oposto, a mulher se tornando mais introspectiva, ela ficando mais num estado mesmo de tristeza, num estado dela que precisa se recolher, tá cansada.
ela pode ficar muito chorosa. Então, essa TPM, esses sinais e sintomas, no caso, principalmente sintomas, eles vão se apresentar muito frequentemente, de forma cíclica, principalmente se a mulher ela não se trata. E aí eu trago para vocês aqui nessa live o principal tratamento que a gente tem, que é a auriculoacupuntura. A auriculoacupuntura ela é muito eficaz. E aí, abrindo um parênteses para outra coisa, a TPM ela não é frescura, tá? Muitas pessoas associam TPM com frescura. Ah, não, isso é coisa dela, ela tá inventando. Na verdade, não é. Se eu tenho uma alteração hormonal e eu sei que o sistema endócrino, que é o sistema que tem relação com os hormônios, bem como o sistema nervoso, são os dois sistemas que têm a capacidade de controlar todo o corpo humano numa visão bem ocidentalizada, então se o problema, a grande maior parte das causas é hormonal, lógico que essa mulher ela vai alterar. E isso altera, não impacta só na saúde dela, mas na qualidade de vida toda dela, que envolve essa saúde e o convívio social dela. Existem já estudos que apontam que mais de 80% das mulheres têm TPM, ou seja, mais de 80% das mulheres têm distúrbio com relação a esse período antes da menstruação, que já pode preceder, inclusive, como vai ser essa menstruação, como ela vai ser conturbada. Então, é interessante que a gente analise esses dados, porque se a grande maior parte das mulheres, se eu tenho 10 mulheres e 8 dessas 10 mulheres vão ter a propensão a ter TPM, ter esse distúrbio, então lógico que é um fato preocupante e é um dado significativo. E lógico que, além de afetar a própria mulher, afeta o social dela. Isso quer dizer o quê? Outros estudos já apontam que mulheres que têm TPM mais crônica, ou seja, quase todo o ciclo menstrual, antes do ciclo menstrual ela está tendo essa TPM, ela está tendo esses sintomas que inclusive às vezes são muito parecidos, mas que de um ciclo para outro pode mudar com relação à intensidade, sim, porque em um ciclo ela pode estar com dor de cabeça mais intensa, ela pode estar com náusea mais intensa, ela pode estar com distensão abdominal, sentindo empachada, estufada de forma mais intensa, com maior retenção de líquido, inchada, o famoso inchada, né, que no nosso termo científico a gente chama de edemaciada, de forma mais intensa. No outro ciclo ela pode não estar, mas a tendência é que se essa mulher ela tem essa repetição constante em cada ciclo, de ter essa TPM muito marcada com esses sintomas, é que a longo prazo ela possa ter situações que envolvem, por exemplo, a sociabilidade dela. Ela pode começar, durante esse período de TPM, ela pode começar a se excluir, ela pode começar a se afastar do seu convívio social, ela pode começar a não gostar de ter convívio social, ficar mais introspectiva, querer ficar só em casa, deitada na cama, né? Chorando e comendo muito doce. Então tudo isso pode acontecer principalmente a nível crônico, quando essa mulher ela tem essa TPM muito marcada. Então TPM é algo tratável, é algo que a mulher tem que sim observar como funciona. E olha que coisa incrível, né? Muitas pessoas não associam, mas o nosso corpo ele reage diretamente à natureza. Por mais que você não observe, por mais que você não acredite, mas isso acontece. Então se a mulher ela tá nesse período de TPM, e nesse período da lua cheia, a tendência é que tudo se intensifique nessa mulher. Então, se ela está ansiosa, ela vai ficar mais ansiosa. Se ela está irritada, ela vai ficar mais irritada. Se ela está mais triste, mais introspectiva, ela vai ficar mais introspectiva e mais triste. Inclusive, abrindo mais outro parênteses, tá? Porque eu vou lembrando das coisas e vou dizendo a vocês. Já aconteceu de pacientes minhas, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma pedra que ela é muito boa para trabalhar o feminino, para equilibrar a mulher, que é a pedra da lua. Existem mulheres que têm uma corrente com a pedra da lua, fazem uso dessa pedra da lua, tá? E como toda pedra, ela tem a capacidade de canalizar a energia e regular essa mulher. Se essa mulher ela faz uso dessa pedra da lua durante o período de lua cheia e ela está nesse período, né, pré-menstrual ou menstrual,
Então ela não pode de jeito nenhum utilizar essa pedra, ela tem que retirar. Então se essa mulher ela faz uso dessa pedra constantemente, cotidianamente, nesse período ela tem que retirar, porque sim, ela pode sofrer influência dessa pedra que está em contato direto com o corpo dela e ela pode sim ter sintomas que são mais intensos. Olha que coisa. Então não adianta só saber muitas vezes a aurícula, é importante entender todo o universo que envolve aurícula e práticas integrativas. Veja que existe sim uma associação. E aí é interessante que eu diga isso porque eu já vi muitas mulheres fazendo uso de pedra da lua e elas começam a dizer, olha, eu tô tendo TPM muito intensa no período menstrual, tô tendo cólicas muito intensas. E aí quando a gente vai ver, eu pergunto, você tá usando essa pedra constantemente? E na verdade não pode utilizar durante esse período, principalmente se tiver em lua cheia, porque ela canaliza e potencializa, ok? Então a qualidade de vida dessa mulher é prejudicada quando ela tem TPM. É muito prejudicada. Quem aqui já esteve aí nesse período de TPM, durante esse período desse distúrbio mais intenso e teve que ir trabalhar? Então você, mulher que acordou cansada, tá estressada, tá com dor de cabeça, tá com dor na lombar, na coluna, nas pernas e tem que se levantar e tem que ir trabalhar. Lógico que você não vai trabalhar com o mesmo rendimento se você não estiver sentindo nada disso. Então existe sim um impacto direto na qualidade de vida de forma geral, mas também trabalhista, social, né? De relacionamento. Então tudo isso interfere. E uma coisa que irrita muito nós mulheres, né, é o fato de quando a gente começa a ter qualquer alteração de humor, já associa, ela tá na TPM. E muitas vezes não é isso, né? Mas a TPM sim, ela pode potencializar. Não existe regra. Quais são os sintomas? Existem já estudos que apontam que existem mais de 150 sintomas possíveis que a mulher pode apresentar durante esse período de TPM. Tá? Durante esse período onde ela tem esse distúrbio. Lógico que cada mulher é única e existe sim a questão da interferência genética, existe a questão de como é que sua mãe enfrenta a TPM, possibilidade é que você tenha uma similaridade muito grande com essa sua mãe. Então é importante entender e você primeiro começar a perceber, peraí, eu tô na TPM? Eu estou tendo TPM? Pega um caderninho e anota o que é que eu sinto durante esse período. Eu tô sentindo dor de cabeça, eu tô chorando com facilidade, eu estou muito sensível, eu tô com muita vontade de comer doce, eu tô tendo náusea, vontade de vomitar, enjoo, estou aborrecida, não tenho paciência, tô estressada, quero matar tá? Então anota tudo, tenho dor nas pernas, tenho dor no baixo ventre, tenho cólica. Então, minhas mamas ficam muito engurgitadas, ficam muito cheias, ficam muito edemaciadas, ficam muito inchadas, ficam pesadas, está doendo, está dolorido. Anota tudo isso. Anota a sua percepção primeiro, para que você comece a identificar. Isso está sendo uma constante? A cada vez que eu estou perto de menstruar, estou tendo essa TPM com esses mesmos sintomas? Anota. Começa a se perceber. E aí a primeira coisa que você tem que fazer com relação ao tratamento você tem que primeiro pegar mais leve com você. A primeira coisa é que se você está com TPM, está tendo TPM naquele momento, você não está 100% como você estaria se não tivesse com TPM. Isso quer dizer que você tem que pegar mais leve, descansar mais. O sono, tem pessoas que ficam com muito sono. Então vai descansar, tenta organizar sua agenda nesse período para dormir mais cedo, para ter mais tempo de sono, mais qualidade de vida. Diminui a ingesta de sal e de doce. Come menos doce, come menos sal. Tá? Isso vai impactar sim. A forma como você se alimenta, isso impacta diretamente nessa TPM, até na sua menstruação também. Tá? E é importante que você entenda isso porque muitas mulheres sentem vontade de comer doce, é uma vontade absurda. Aí vai fazer o quê? Come chocolate, compra chocolate, come chocolate.
quer comer aquela torta bem doce, com calda de chocolate. Então assim, você fica realmente com muito desejo, muita vontade de comer muito doce. E a gente vai e come o doce que não nos nutre, que na hora até pode dizer, ok, parei de ter vontade de comer doce, mas existe aí uma propensão de como você não se nutriu de forma adequada, você agora vai buscar cada vez mais esse doce. Então é ideal que a gente, ao invés de comer doce, chocolate, a gente substitua e coma mais frutas que tem aí o paladar mais adocicado. Elas vão ser melhores para a sua saúde do que comer lá o chocolate, tá? É interessante que a gente observe que na medicina tradicional chinesa, o entendimento, eu sempre bato nessa tecla em todas as lives, o entendimento da medicina tradicional chinesa não se baseia na doença, no distúrbio em questão agora, que é a TPM. A medicina tradicional chinesa baseia o seu tratamento focado no indivíduo, nesse caso, na mulher que está apresentando esse distúrbio. Então, eu tenho que entender esta mulher. Quais são os pontos? Uma coisa que as pessoas me pedem muito, professora, me dê pontos para que eu possa trabalhar a TPM. Quais são os pontos? Tem vários pontos. Como eu disse a vocês, existem mais de 150 sintomas que a mulher pode apresentar. E sintomas físicos e emocionais. Tem mulheres que têm como queixa, por exemplo, na TPM, sono e acne. Ela começa a ter espinha e começa a ter muito sono. E só. Já tem mulheres que têm vários outros sintomas. Então os sintomas eles variam muito. Mas a gente não pode chegar e julgar a TPM só atrelada que a mulher ela vai surtar e ter raiva. Porque tem mulheres que não têm raiva durante esse período, mas que elas ficam mais num padrão mesmo, mais depressivo. Num padrão mais de estou introspectiva, estou olhando para mim, eu quero ficar mais na minha, quero ficar mais quieta, né? Então não existe um padrão, não existe regra com relação a essa mulher ser assim ou ser assado. Existe sim você olhar para essa mulher e entender o universo dela. Então cada mulher ela é única. Qual o trabalho que ela desenvolve? É um trabalho que exige muita pressão, ela sempre está sob pressão, ela tem que ter uma liderança muito forte. Então essa mulher nesse período talvez ela não consiga descansar como ela deve. Então olhar para ela mediante a necessidade que ela tem, o trabalho que ela desenvolve, o meio que ela convive é muito importante. É você humanizar o tratamento que você vai estar ofertando para ela. E aí de cara eu não estou descartando a utilização de protocolos de pontos, mas eu estou dizendo que o protocolo nem sempre funciona. Tem mulheres que, se você for analisar, tem lá o protocolo. Ah, tem problemas com TPM, então você tem que fazer o quê? Você tem que chegar e colocar ponto de fígado, ponto de baço, ponto de ansiedade. Não é regra. Se eu tenho uma mulher que durante esse período não tem ansiedade, por que eu estou colocando no protocolo dela ansiedade para todas as outras mulheres que ela tem ansiedade? Então, primeiro, você vai observar quais são os sintomas que ela relata. Então, se ela relata uma lista de sintomas, aí você se pega pensando, peraí, é tanto sintoma, qual eu vou focar? Qual sintoma eu vou escolher para trabalhar? Porque se a gente der estímulo em todos os pontos de pavilhão auricular, eu não vou estar focando no tratamento dela. Então, o que ela precisa mais tratar? O que é que incomoda mais ela? E aí, ó, vem a fala desta mulher que é tão importante. Então, ela vai dizer, o que incomoda mais é a dor de cabeça. O que incomoda mais é que eu fico sem paciência. O que incomoda mais é que eu não tenho foco e concentração. Pois é, foco e concentração também é um sintoma que se apresenta aí alterado na TPM. Então tem mulheres que não conseguem se concentrar, aprender direito, não conseguem focar, não conseguem ter uma memória muito boa nesse período. E é a característica dela nesse distúrbio, tá? E aí você precisa entender que o que é que ela pede, o que é que ela precisa. Então a fala dela, e aí eu não vou chegar e ela dizer, eu quero trabalhar ansiedade. Então o tratamento dela eu só vou colocar lá o ponto de ansiedade, resolveu. Isso aí está fazendo uma acupuntura auricular muito focada para o sintoma. Então eu estou focando na doença. Então eu peguei a ansiedade que ela tem, então bota ponto de ansiedade. Não é assim. Não é assim.
Ela tem ansiedade? Qual a causa da ansiedade? O que é que está motivando essa ansiedade? Bora entender? Ansiedade na medicina tradicional chinesa tem relação com o coração. Aí você bota ponto de ansiedade, mas você tem que ter visto o coração dela também. E quando eu falo coração, não é o coração físico, é o coração que a gente tem lá na teoria dos 5 elementos, dos 5 movimentos, do Zhang Fu, né? Que a gente, quando vai estudar aurículo, tem tudo isso. Isso é um aurículo voltado para a medicina tradicional chinesa, que é o que a gente fala aqui, que é a auriculoacupuntura. Então, observar o comportamento dessa mulher durante esse período. Ela está muito cansada, então eu tenho que trabalhar pontos que deem energia para ela. Ela tem, por exemplo, muita dor de cabeça, eu vou trabalhar pontos de dor de cabeça. Eu vou trabalhar pontos para diminuir a dor. Analgesia, tálamo. Ela tem ansiedade? Bota pontos de ansiedade, mas existe um ponto que eu gosto muito, eu até brinco com os pacientes. Porque quando eles me perguntam qual é o nome desse ponto, né? Esse ponto não está em muitos mapas auriculares, alguns poucos existem, na verdade bem poucos. Existe um ponto chamado distúrbio mental. E aí quando você entende o nome distúrbio mental, você diz, meu Deus, eu tenho um problema mental. Ele está colocando porque ela acha que eu tenho um problema mental. E não é. O distúrbio mental ele pode estar associado, por exemplo, à ansiedade também. Então, o ideal é que você palpe esse ponto. Palpa os pontos lá, pega o seu palpador, pega lá, palpa todos os pontos e depois de palpar tudo direitinho, aí você vai ver, peraí, esse ponto tá doendo demais, tá alterado, então eu vou colocar ele. Analisa a orelha, tá? Da sua paciente. Olha como é que tá a orelha. Vê se tem vasos, se tem alguma área muito pálida. Se o problema dela é cólica menstrual, se ela tem cólica também embaixo do ventre nesse período de TPM, então olha, analisa lá o útero dela. Observa os ovários dela como estão. Observa se tem associação dessa TPM também com outro problema que ela tenha a nível da saúde mesmo dela enquanto feminina. Ah, ela tem o SOP, síndrome do ovário policístico. Então eu vou ter que trabalhar o ovário junto. Analisa ela, observa o que ela traz. Ah, eu tenho muita alteração de humor. Eu começo feliz o dia, termino o dia chorando, depois eu quero matar alguém. Então bora trabalhar esse humor dela. O que é que eu tenho que trabalhar? Ah, ela tem náusea, tem enjoo. Certo, náusea, enjoo, eu posso ver como é que tá o esôfago dela, posso ver como é que tá o estômago dela. Ah, ela tem, por exemplo, dor nas pernas. Então bora ver lá por que a dor nas pernas. A dor nas pernas é muscular? O problema, como é que é a menstruação dela depois desse período? Como vê a menstruação dela? Então já posso antecipar, ó. Junto com esse tratamento de TPM, eu já vou trabalhando aí, ó, a menstruação dela como vai vir. Tem coágulo, não tem coágulo? O sangue é vermelho vivo, é fluido? Como é isso aí? Então eu posso trabalhar de antemão fígado, baço. Posso trabalhar a ansiedade. Existe um ponto chamado antidepressivo que eu posso também utilizar. Eu posso utilizar pontos que trabalhem dor, caso ela tenha tálamo, analgesia, tá? Eu posso trabalhar pontos para foco, concentração, inteligência. Eu posso trabalhar a imunidade nela, caso ela comece a perceber que a imunidade dela cai. Porque ela fica tão mal que ela, né, acaba associada a isso, tendo uma queda de imunidade. Então, assim, a gente pode associar tudo. Então, o ponto é o que não falta. O que falta muitas vezes é para que o auriculoacupunturista tenha a sensibilidade de perceber o que essa mulher precisa. O que falta muitas vezes é que esse auriculoacupunturista, ele escute de fato essa mulher. Porque às vezes a mulher ela chega e quer contar a história desde o dia que ela nasceu. O auriculoacupunturista não tem paciência, e lógico, a gente tem que focar, né, no que ela precisa, até porque tem um horário, existe uma demanda. Mas muitas vezes a gente corta a paciente. Não quer escutar ela começa falando, você corta. E aí se eu pensar na associação de auriculoacupuntura, que é fantástico, e por ela só o resultado é imediato, tá? Então a gente tem uma situação onde a mulher ela chega com TPM e ela sai na primeira sessão já ótima. O resultado é imediato, assim, se você souber diagnosticar e os pontos corretos, a possibilidade é que sim, é muito grande que sim. Tanto que na minha prática clínica eu observei muito isso.
Eu tinha pacientes que chegavam para mim nesse período, né, antes da menstruação, com TPM muito intensa, e eu trabalhava tanto essa TPM como iria se dar esse ciclo a partir da questão da menstruação também. Então, como é que ia ser a menstruação dela? Eu ia lá e já trabalhava. Então, a gente pode sim fazer isso. A gente não só pode como deve, só que para isso a gente precisa escutar ela, a gente precisa fazer um bom diagnóstico, precisa parar de julgar. Ela começa a falar uma coisa, já sei o que ela está dizendo. Você não sabe, você tem que escutar ela para poder saber. Então, tenha cautela, escute a paciente para ir definir o ponto. Porque a variedade de pontos que existe é imensa. Se você trabalha com um pavilhão auricular, um mapa de um pavilhão auricular específico, aprenda todos esses pontos, para na hora que a mulher for falando, você já for mentalizando. Peraí, quais são as possibilidades que eu tenho mediante a fala dela? Porque se a gente for observar, existem mais 150 pontos. A gente viu que em média 200 existem mapas que tem mais de 200 pontos de acupuntura mesmo, acupontos, nesse pavilhão auricular. Então, se eu tenho tantos pontos nesse pavilhão auricular, qual ponto eu vou selecionar? Aí vem a questão da boa escolha de pontos e da combinação de pontos. Porque eu posso ter pontos que são escolhidos pela questão sintomatológica? Posso, mas eu tenho que trabalhar a causa. E na medicina tradicional chinesa, a causa, ela vem primeiro. Então, se essa mulher chega lá com uma cólica muito intensa nessa TPM, lógico, com a cólica intensa eu vou focar primeiro no sintomatológico dela para já zerar essa dor dela e ela conseguir se acalmar durante o tratamento e ir trabalhando outras coisas. Mas qual é a causa? O que é que está gerando essa contração aí uterina? O que é que está gerando essa contração embaixo do ventre? O que é que está gerando todos os distúrbios? Todas as sintomatologias que ela me traz. O que é que está gerando? Bora descobrir a causa? Bora falar com ela? E aí você não analisa só o sintoma, você analisa ela. Porque se ela diz que ela está irritada, a gente já associa, tem fígado no meio. E aí você começa a perguntar. E olha que engraçado. Quando você pergunta a essa mulher, você explode? Ela diz, não explodo não. Aí você diz, certo, você não explode. E como é que você reage, por exemplo, quando tem uma situação que incomoda você? Ela diz, eu guardo, eu não falo nada pra ninguém. Minha gente, se você guarda, você tá muitas vezes explodindo sim, só que é explodindo para dentro. Você está tentando digerir aquela situação e você está literalmente morrendo por dentro. Isso é explodir. Existe a explosão onde eu explodo pra mim, eu guardo, e existe a explosão onde eu digo no rosto daquela pessoa, não gosto de você, não gostei do que você disse, e você começa a explodir para ela. Isso também é explosão. Então a gente precisa entender que muitas vezes a mulher ela não percebe os sintomas que ela possui. E a gente precisa ter essa habilidade de saber. Não é sobre a resposta que ela me dá, é sobre a pergunta correta que você faz. Você precisa saber qual é a pergunta correta, tá certo? Então, tenham bastante cuidado quando forem avaliar. Para você que já é desse universo de auriculacupuntura, escolha pontos assertivos mediante a história da sua paciente. Ah, mas eu já atendo outra paciente que teve resultado. Mas essa outra paciente teve resultado porque você atendeu ela. Agora eu estou atendendo outra paciente. Essa semana a gente atendeu um paciente, né, eu falar do gênero masculino, não envolvendo TPM, que ele disse é incrível como vocês, eu digo vocês porque eu não atendo só, né, tem outras pessoas que me dão suporte também, como vocês, e não só suporte, mas que tratam comigo, vocês dão uma olhada muito profunda pra mim, né, vocês estão me olhando. Quando eu vou e sento para conversar com uma mulher, eu olho para essa mulher e meu tempo naquele momento é dedicado a ela e nada mais. Não tem que ter distração, tá? Então, se eu não tenho distração, eu tô focada nela, eu tô escutando ela, tô vendo como o corpo dela se mexe, que ela responde uma pergunta, mas ela tá se balançando, mexendo as pernas, tá agoniada, tá ansiosa, e ela diz eu não tenho ansiedade, eu tô vendo que ela tem. Só que ela não reconhece que ela tem. Isso seja porque ela não entende às vezes o que é ansiedade, seja porque
ela precisa se trabalhar com relação à ansiedade porque ela não admite? Eu não sei. Não sei, tá? Então a gente precisa avaliar essa mulher para saber. Então a TPM não envolve só sintomas físicos, são sintomas emocionais associados. Lógico que não quer dizer que toda mulher vai ser um padrão de ter os dois. Tem mulher que só tem um dos dois, só tem um físico, só tem um emocional, mas na grande maioria vai ter os dois. Eu preciso trabalhar isso. A gente pode associar aurícula à acupuntura, os pontos de aurículo, como por exemplo, já falei para vocês, estômago, baço, fígado, ansiedade, coração. Posso trabalhar ponto de coração, antidepressivos, distúrbio mental. Eu posso trabalhar pontos que envolvam o funcionamento adequado dos intestinos? Sim, porque o intestino dela, ele pode estar alterado. Ela pode se sentir muito empachada, né? Tendo aquele abdômen bem protuso, que a gente chama, ou seja, bem elevado. Aí eu não sei, eu me sinto o tempo todo cheia, né? Quando a gente vai ver como é que tá o seu intestino, eu tô com constipação, eu não consigo ir ao banheiro, passo 5 dias sem ir. Tem paciente que diz, eu vou normal ao banheiro. Aí você pergunta, como é o normal para você? Eu vou a cada 2 dias, a cada 3 dias. Isso não é normal. O normal é ir todo dia. Existe horário certo, inclusive, para ir ao banheiro, segundo a medicina tradicional chinesa. Então a gente precisa saber o que é normal para a paciente, ela conceituar o que é normal para ela, para a gente trazer para nossa realidade. E aí eu posso utilizar ponto de intestino? Posso, não, eu devo trabalhar nessa mulher intestino. Durante esse período ela fica muito confusa, muito aérea, fica com o pensamento muito acelerado. Então bora trabalhar a questão mental de forma geral. E trabalhar baço, porque baço tem relação com pensamento, com reflexão. Tá? Então é importante que a gente entenda isso. E lógico que a auriculoacupuntura ela pode ser associada a outras técnicas tranquilamente. E outras técnicas, inclusive de práticas integrativas, como a fitoterapia. Né? A gente pode associar a fitoterapia? Pode. Existem chás, que a gente chama, o correto é infusão, né? Mas no popular, existem chás que essa mulher ela pode fazer uso. E aí, isso vai complementar e fazer com que o tratamento ele seja mais potencializado, ok? Quais são as ervas, professoras? Existem várias ervas, várias. Lógico que agora a gente não tem mais tempo, eu já falei bastante com vocês, mas existem diversas ervas, só que a posologia, a forma de utilizar, o quantitativo, ele varia muito. Então não existe regra. De novo, a regra quem define é o seu paciente. A consulta ela deve ser individualizada. Eu tenho que olhar para essa mulher e ver o que essa mulher precisa, o que essa mulher na minha frente me traz de sintoma, de queixa e que ela quer que eu trabalhe, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, ok? Então é isso. Então, TPM pode ser trabalhada com auriculoacupuntura? Não pode, deve. Se você é auriculoacupunturista, indique acupuntura auricular para seu paciente. Se você que aqui está assistindo essa live e você se identificou, eu tenho TPM sim. Então você precisa tratar, você precisa de ajuda. Então procure um auriculoacupunturista, um auriculoterapeuta, se trate. E você que não conhece desse universo, comece a conhecer. E você que tem vontade de se formar em auriculoacupuntura, se forme, estude sobre. Faça o nosso curso, né? A gente forma auriculoacupunturistas com essa visão holística muito adequada, muito correta, muito focada para o atendimento individualizado e humanizado do paciente. Tá certo?